Eu vou fazer o seguinte, uma pequena demonstração de cada instrumento. São 3 instrumentos: é o cavaco, o cavaquinho, né? a harmônica, que é uma gaita de chave, e uma flauta de taquara, de bambu, mas que possui a possibilidade de até 4 oitavas e que toca várias peças. Cris César Teodósio. É isso mesmo, é Cris, não é Cristiano nem Cristino. E o César não é o segundo nome, é o primeiro sobrenome. Ele nasceu em Santos em 1977. Sua mãe é a santista Sônia Teodósio. O seu pai, capixaba de Pancas, é o Hudson César, em memória. E é o pai do Cris que traz ele até Bom Jesus de Itabapoana e que me deu a oportunidade de conhecer o professor, o multi-instrumentista, o compositor, letrista, poeta, arranjador, um gênio da música popular brasileira, que passou por aqui e deixou um legado formidável. Ainda muito jovem, morando em Vila Velha, ele lia muito, tinha muita facilidade em literatura e gramática, ao ponto de ser pago por escolas de Vila Velha para corrigir redações de fim de bimestre, fim de ano. É mole? Quem me relata isso é Jedson, primo do Cris. Quem foi que me apresentou esse artista? Pois a mãe do Jedson, Dona Idalma, é irmã do saudoso Hudson, pai do Cris. Daí o vínculo com o Bom Jesus de Itabapoana desse santista, capixaba, nordestino, mineiro e agora santista de volta, talvez. É o que a gente vai ver nessa série especial sobre o legado de Cris Cantaluz em Bom Jesus do Itabapoana. Essas imagens, elas são de um dos primeiros recitais de fim de ano da Gemagem Musical. Cris Cantaluz já frequentava Bom Jesus de Itabapoana, talvez no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando ele conheceu a Escola de Música Gemagem. E essas imagens é do acervo da Gemagem Musical, talvez entre 2003 e 2004. Essa raridade, mostrando o jovem Cris César. Ainda não era Cris Cantaluz, nem sonhava, talvez. E a obra e o legado, o acervo artístico, criado, inspirado no circuito Bom Jesus de Itabapoana e Patrimônio da Penha, ele será retratado a partir do momento que eu conheci Cris Cantaluz. Eu conheci o Cris Cantaluz no dia 14 de março de 2016. Eu estava em Bom Jesus do Norte, na esquina das ruas Carlos Chibot com Carlos Xavier. E eis que passa o meu camarada Jedson César com 2 amigos, com 2 pessoas dentro do carro dele. E ele me chamou, me viu passando a pé na rua, parou o carro, me chamou e pediu para entrar no carro e queria me levar no Lar dos Idosos Padre Gabriel.
Dentro do carro ele me apresenta o Cris e o Marcel. O Cris, primo de Gedson, já apresentado, e o Marcel, o parceiro de peregrinação de Cris Cantaluz. Marcel, o chileno, Marcel Moai Cantaluz Contreras, outro artista formidável. Ali no caminho, o Cris Cantaluz, falante, já desde o primeiro encontro nosso, ele foi explicando do que era o movimento Cantaluz. Era uma missão terapêutica, cultural e musical que os dois assumiram partindo de Santos, sem dinheiro, somente com violão, com charango, que é o instrumento latino-americano utilizado por Cris naquela ocasião, e peregrinando como dois mochileiros musicais, percorrendo cidades no Sudeste, em direção ao Nordeste. Começaram em Santos e foram em direção ao estado do Rio. E aqui chegaram, tocando em abrigos para menores, lar de idosos. E assim eles chegaram em Bom Jesus de Itabapoana e passaram alguns dias nessa mesma missão. Impressionante o poder terapêutico da música, o poder de transformação da música. E não só a transformação daqueles que eram visitados, mas também dos visitantes, os músicos. A transformação no qual tanto o Marcel como o Cris se submeteram nessa peregrinação. E eu pude testemunhar isso na apresentação dos dois no Lar dos Idosos Padre Gabriel, conforme vocês vão assistir nas cenas a seguir. A reação dos internos, dos idosos, mediante aquela música latino-americana que era o repertório dele, músicas argentinas, chilenas, colombianas, peruanas, um cancioneiro fantástico entre músicas clássicas da América Latina e músicas autorais de Marcel Moai Cantaluz, e que vocês conferem agora nessa apresentação magistral desse repertório magnífico. Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
buscar. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo soy un hombre sincero, ¿de a dónde crees
encerrada a encantadora apresentação latino-americana no Lar dos Idosos Padre Gabriel, ganhei uma carona até minha morada no sítio Caeté, tomamos uma água, conversamos brevemente e Gedson, Cris e Marcel partiram, com Cris e Marcel rumando para o Espírito Santo com direção ao Nordeste, com o movimento Canta-Luz. Subiram a Espera Feliz, Pedra Menina, Patrimônio da Penha, Vila Velha, Vitória, Itaúnas, Conceição da Barra, chegaram na Bahia e quando chegou em Salvador, um imprevisto de ordem familiar fez com que Marcel tivesse que abandonar a missão e retornar para Santos. E Cris Canta-Luz partiu sozinho. Foi aí a primeira grande transformação desse artista genial. A partir dali, ele começou a mergulhar fundo no Brasil profundo do Nordeste, o Nordeste litorâneo ou interiorano. Ele mergulhou na cultura dos povos da Caatinga, do sertão, dos povos indígenas e começou a beber do que há de mais complexo e clássico da música nordestina, notadamente Elomar Figueira Melo, que por muitas vezes Cris Canta-Luz o adjetivava de o Beethoven do sertão. E assim ele chegou até o Rio Grande do Norte, entre março e dezembro. Até que, na noite de dia 31 de dezembro, no início da noite, por volta das 19 horas, mandei uma mensagem para ele no Facebook, pois ele relatou todo o seu cronograma de viagem, seu diário de bordo, foi registrado num blog, que hoje se chama Canta-Luz, Memórias, Poesias e Canções. E eu acompanhei durante ao longo do ano cada estada, cada fase da transformação desse artista único. E eu fiz uma proposta a ele, para ele voltar para Bom Jesus, para ele buscar um novo norte na sua jornada cultural. E assim ele fez. Ele retornou a Bom Jesus. Cris Canta-Luz chegou em Bom Jesus Itabapoana de volta de sua peregrinação por volta entre março e abril de 2017 e com um turbilhão de ideias e obras de arte prontas na cabeça. Igual a tudo, sempre mudo, abençoe e fere. Nada desfaz e nada mede sua força, tanto mais alimenta quanto pede. O universo não prefere, igual a tudo, sempre mudo, abençoa e fere. Nada desfaz e nada mede sua força, tanto mais alimenta quanto pede. Quanto mais tento explicá-lo, menos eu compreendo. Mas se posso auscultá-lo, em silêncio eu aprendo. O universo não prefere, igual a tudo, sempre mudo, abençoa e fere. Nada desfaz e nada mede sua força, tanto mais alimenta quanto pede. Lera, lara, lara, quanto mais tento explicá-lo, menos eu compreendo. Mas se posso auscultá-lo, em silêncio eu aprendo.
sagrada medicina, sabedoria ancestral, cura divina, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, sagrada medicina, herança do astral, cura divina, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Sagrada medicina que vem na natureza, que a luz acesa no meu coração, meu guia quando há escuridão. Sagrada medicina, cura divina, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Sagrada medicina, poder do vegetal, cura divina, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Sagrada medicina, amor transcendental, cura divina, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Sagrada medicina que vem da natureza, que a luz acesa no meu coração, meu guia quando há escuridão. Sagrada medicina, cura divina, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, cura divina, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Em seu retorno, Cris Cantaluz não só se estabeleceu em Bom Jesus Itabapoana, ele também se estabeleceu em Patrimônio da Penha e ficou intercalando o meio de semana em Bom Jesus, pois ele havia ingressado no corpo de professores da Escola Gemagem Musical e começou a conviver com o universo alternativo de Patrimônio da Penha, na comunidade do Santo Daime, dos hippies, da banda Terra Sem Males, e começou a fazer o intercâmbio de inspirações entre Bom Jesus Itabapoana e Patrimônio da Penha e criar músicas em profusão. E assim ele permaneceu na sua rotina até que ele encontrou com Herbert Koch, outro gênio da música instrumental brasileira, na Escola Gemagem. E daí partiu para o grande primeiro projeto cultural musical idealizado por Cris Cantaluz, no qual vamos abordar na próxima edição dessa série especial sobre Cris César Cantaluz.
tem como apagar aqui? Desliga aí. O estilo tibetano, ele é só para meditação. Ele é feito antes e depois da meditação, porque ele dá o tridimensional. E é assim, quer ver?